aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, dando prosseguimento à terceira fase da monarquia brasileira, o segundo reinado. Eu sugiro que vocês possam rever as nossas duas aulas sobre o segundo reinado. Uma que eu trabalhei os aspectos gerais do segundo reinado e uma outra que nós discutimos a política interna e a política externa. Na aula de hoje, iremos analisar os aspectos da história econômica do segundo reinado. Analisar o desdobramento da nossa economia durante a última fase da monarquia brasileira. Período ali que começou com o golpe da maioridade, em 1840, e vai finalizar com o golpe da proclamação da República em 1889. Analisando os aspectos econômicos, não podemos negar que a economia que vai ser considerada como carro-chefe do Estado brasileiro durante o segundo reinado é o café, a economia cafeira. O café, na verdade, ele vai ser considerado como carro-chefe na medida que o café, que já vem, inclusive, tendo volumes de exportações consideráveis desde o final do primeiro reinado, o café brasileiro já vinha alcançando volumes significativos, consideráveis nas exportações nacionais. Mas o café, ele vai conseguir ter um destaque maior durante o segundo reinado. Porque é durante o segundo reinado que nós teremos o café equilibrando a balança comercial brasileira. O café é o produto que vai equilibrar uma balança comercial que vem deficitária desde as vésperas da independência. Observe que desde as vésperas da independência, os nossos modelos tradicionais do período colonial, a herança ali do período colonial, como, por exemplo, o algodão, o açúcar, o arroz, essas atividades econômicas, antes mesmo da independência, elas já apresentam sinais de quê? De colapso, sinais de decadência. E o café, ele vai ser o produto responsável pelo equilíbrio da balança comercial brasileira. Mas esse destaque que o café vai assumir, esse destaque nós iremos observar durante o chamado segundo reinado. É nesse momento que ele vai conseguir trazer esse equilíbrio para a balança comercial brasileira. O café aqui no primeiro momento, ele vai se destacar no Vale do Paraíba. No primeiro momento, ele se destaca no Vale do Paraíba, ele tem um momento de destaque maior no Oeste Paulista e ele chega até se expandir para a Zona da Mata, na região mineradora, na região das Minas Gerais. Então, essas são as três principais áreas de ocupação da economia cafeeira durante o chamado segundo reinado, ou segundo império. O Vale do Paraíba, o Oeste Paulista, onde ele vai se destacar de uma forma muito mais contundente a partir do final do século XIX, e a região da Zona da Mata, na região das Minas Gerais. Quando se olha o café no Vale do Paraíba, observe que, por exemplo, esse café, os produtores, eles irão utilizar a mão de obra escrava africana. Eles vão insistir com o trabalho escravo africano. Mesmo com a chamada Lei Eusébio de Queiroz, a lei de 1850, uma lei que proibiu o tráfico do transatlântico negreiro internacional para o Brasil, mesmo com essa lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico internacional de escravos para o Brasil, o que se observa é que os produtores de café do Vale do Paraíba, a partir da diminuição ou da proibição do tráfico internacional de escravos, eles começam a investir no chamado tráfico interprovincial. Eles começam a trabalhar um tráfico interprovincial para continuar utilizando o trabalho escravo africano.
Ou seja, eles vão traficar escravos das regiões norte e nordeste. O norte e nordeste, que o modelo agrário exportador tradicional estava em crise, muitos produtores endividados por conta da falência do modelo agrário exportador tradicional, do algodão, do açúcar, do arroz, produtores endividados. Então, o que esses produtores vão fazer do norte e nordeste? Eles irão começar a vender a mão de obra escrava para a região do Vale do Paraíba, para esses produtores de café do Vale do Paraíba. É o que nós chamamos de tráfico interprovincial. Então, mesmo com a proibição do tráfico negreiro internacional, com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o Vale do Paraíba ainda insistiu com a mão de obra escrava africana, sendo sustentado pelo chamado tráfico interprovincial. A mentalidade desses produtores de café da região do Vale do Paraíba é uma mentalidade que ela está muito próxima àquela mentalidade dos antigos senhores de engenho do Nordeste açucareiro. Então, se nós analisarmos a mentalidade daqueles antigos senhores de engenho do Nordeste açucareiro, aquela mentalidade de dependência do campo, aquela mentalidade de isolamento da área urbana, aquela mentalidade de manter o trabalho escravo africano. Então, essa mentalidade ela vai estar presente nesses produtores de café do Vale do Paraíba. Além disso, o processo de escoamento do café do Vale do Paraíba, ele tem dificuldades. Nós temos várias dificuldades no que diz respeito a escoar esse café, por conta de um sistema de transporte que não é eficiente, por conta de carência do sistema ferroviário, de carência do sistema portuário. Então, escoar o café para o mercado externo na região do Vale do Paraíba, existe certas dificuldades no processo de escoamento. Além disso, esses produtores de café do Vale do Paraíba, eles, na verdade, têm muita força política. Juntamente com aqueles velhos senhores de engenho do Nordeste, esses produtores de café do Vale do Paraíba, eles acabam se constituindo, na época do Segundo Reinado, eles se constituíram como uma das principais bases de apoio político da monarquia. Uma das principais bases de apoio político do Império de Dom Pedro II, ou do Segundo Reinado, foram justamente esses produtores do Vale do Paraíba, que tinham muita força política. Ok? Entretanto, no final do século XIX, a região do Oeste Paulista, ela começa a se destacar. Ela vai ter um destaque maior na produção e na exportação do café do que em relação ao Vale do Paraíba. Tanto prova que essa região do Oeste Paulista, no final do século XIX, é ela que irá, na verdade, exercer a linha de frente da nossa produção e da nossa exportação de café. Ela vai ser a região carro-chefe. A região carro-chefe da nossa produção e da nossa exportação de café, ganhando espaço do Vale do Paraíba. Aí vocês poderiam perguntar para mim, mas Jereba, por que isso acontece? Ora, nós temos vários fatores. Observe que, por exemplo, os chamados barões do café, os produtores do Oeste Paulista, eles eram chamados de barões do café, ou burguesia cafeeira. Então, esses barões do café, esses produtores de café do Oeste Paulista, no momento em que se observa a diminuição do tráfico negreiro internacional, ou seja, a diminuição de escravos, com o fim do tráfico internacional em 1850, a partir dali começa a se observar no Brasil a diminuição do trabalho escravo. No momento que começa a se observar a diminuição desse trabalho escravo, esses produtores de café do Oeste Paulista, eles vão começar a utilizar uma mão de obra livre
assalariada nessas áreas de latifúndio do café. Eles começam a utilizar, na verdade, uma mão de obra livre assalariada do imigrante europeu, através do sistema de parceria, que é um sistema privado que não deu certo, inclusive que gerou várias revoltas desses imigrantes europeus que chegaram pelo sistema de parceria. Mas, mais tarde, eles vão se beneficiar do sistema de colonato, que é um sistema que vai viabilizar a vida do imigrante a partir do quê? A partir da presença do Estado. O Estado conduzindo a vinda desse imigrante. É o sistema de colonato. Então, esses senhores, barões do café do Oeste Paulista, eles vão utilizar a mão de obra livre assalariada dos europeus. O que prova que eles tinham uma mentalidade empresarial. Eles têm uma mentalidade empresarial. Observe que não é à toa que eles são chamados de quê? Barões do café. Burguesia cafeeira. Classe empresarial. Né? Eles têm uma mentalidade, não só na utilização da mão de obra livre, assalariada, do imigrante europeu, mas eu diria na forma como eles vão conduzir no dia a dia os seus negócios, inclusive utilizando as suas fazendas para administrar os seus negócios, comprando as suas casas, estabelecendo as suas mansões na região de São Paulo, ou seja, trabalhando uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade daqueles senhores do café, lá da região do Vale do Paraíba. Então, uma mentalidade bem empresarial em relação a lidar com os negócios do café, com a administração desse café, e até mesmo no que diz respeito à questão dessa mão de obra livre assalariada. Uma outra coisa importante que vai acabar contribuindo para o destaque da produção do café no Oeste Paulista são as facilidades que essa região vai ter para escoar esse café para o mercado externo. As facilidades no processo de escoamento do café para o mercado externo, por conta de ferrovias, que facilita o escoamento, e por conta principalmente do Porto de Santos. O café que vai ser exportado pela região do Oeste Paulista, ele vai sair pelo Porto de Santos. Então, o sistema ferroviário e o Porto de Santos são dois elementos de infraestrutura que favorece o processo, que facilita o processo do escoamento do café para o mercado externo dessa região do Oeste Paulista. Então, isso favorece com que esses produtores, essa burguesia cafeeira, esses barões do café, eles ganhassem espaço em termos econômicos a nível nacional. Eles vão formar as novas elites econômicas brasileiras no final do Império. Eles vão formar as novas elites econômicas. Esses barões do café, eles vão surgir com muita força econômica no final do século XIX, no final do Império. Só que eles não têm a representatividade política. Eles não têm força política. Daí a necessidade de articular uma estrutura política, uma forma política que pudesse dar espaço para eles, principalmente para os produtores de café dessa região ali de São Paulo. Tanto prova que são eles que vão organizar o chamado movimento republicano no Brasil. Eles organizaram o Manifesto Republicano, eles organizaram a criação dos partidos republicanos, o movimento republicano, durante o Segundo Reinado, no final do século XIX, esse movimento, ele vai ser organizado principalmente por esses produtores de café. Observe que esses produtores de café, essa classe empresarial do Oeste Paulista, ela vai estar presente no golpe da proclamação da República. A República surge para eles como um espaço político, como ascensão política ao Estado Nacional, já que o Império, nós temos como espaço político, ocupando o Império, os setores ali dos senhores do café
do Vale do Paraíba, ou até mesmo aqueles velhos senhores de engenho do Nordeste brasileiro, ok? Entretanto, é preciso observar que quando você fala da economia do Segundo Reinado, não temos apenas a presença do café. A economia do Segundo Reinado é uma economia que nós teremos também o destaque para uma experiência industrial. Teremos uma experiência industrial. Não é o início da nossa industrialização. Isso só vai ocorrer lá na Era Vargas. Mas teremos uma experiência industrial. Uma experiência industrial onde vai predominar os chamados bens de serviço. Uma produção dos bens de serviço. Quando se fala de bem de serviço, está se falando de quê? Ferrovias, casas comerciais, companhias de gás. Podemos classificar essa produção industrial de uma produção de bem de serviço, certo? E um detalhe, alguns fatores, nós podemos colocar aqui, alguns fatores foram importantes para essa experiência industrial. Uma experiência industrial, aquela foi muito mais privada. Uma experiência industrial que teve um estímulo muito mais privado. O estímulo privado, ele foi importante. Porque essas iniciativas vão vir do Barão de Mauá. A famosa Era de Mauá. Essa experiência industrial é favorecida pelo Barão de Mauá, o senhor Irineu Evangelista, mais conhecido como Barão de Mauá. Ele era responsável, o dono da maioria dessas empresas de bem de serviço. Então, Mauá, ele foi um grande incentivador. Além dos estímulos de Mauá, um outro fator, uma outra motivação que irá contribuir para a experiência industrial é a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Uma lei que vai proibir o tráfico negreiro internacional para o Brasil. No momento que nós temos a proibição do tráfico negreiro internacional para o Brasil, uma parte desse capital que era aplicado no tráfico de escravo internacional, uma parte dele vai ser aplicada nessa experiência industrial. Então, a Lei Eusébio de Queiroz também é uma motivação. Uma outra motivação importante foi a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco, que foi instituído pelo imperador Dom Pedro II, em 1844. Essa tarifa ela vai dificultar a entrada de produtos industrializados, principalmente da Inglaterra, aqui no Brasil. Os produtos industrializados, principalmente ingleses, vão ter dificuldade de entrar no país. Apesar dessa tarifa não ter sido uma tarifa criada por parte do governo para poder organizar um protecionismo e dessa forma favorecer essa experiência industrial, porque a tarifa Alves Branco ela não foi pensada sobre essa perspectiva por parte do governo. Vamos criar para proteger a experiência industrial que o Brasil está vivendo. Não. Mas essa tarifa ela teve um certo caráter protecionista. Pelo fato dela ter tido um certo caráter protecionista, ela acabou favorecendo a essa experiência industrial. Mas é preciso observar que nós não passamos de uma experiência industrial. Nós tivemos várias dificuldades para que pudesse se ultrapassar dessa experiência. E uma das grandes dificuldades, com certeza, é a persistência de uma mentalidade econômica agrária exportadora no Brasil. O fato de nós termos a persistência por parte de uma elite econômica e política e até mesmo governamental, federal, insistir com uma mentalidade agrária exportadora, isso irá dificultar essa experiência industrial. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.